Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funardcast. Mais um episódio. Dessa vez um episódio mais do que especial. Sabe por quê? Porque a Funard foi provocada pelo CCJF, Centro Cultural da Justiça Federal. E essa provocação foi maravilhosa, porque dela nasce, talvez, só a história dirá, uma das mais importantes exposições aqui da cidade do Rio de Janeiro. E sobre isso, nós recebemos aqui hoje dois convidados que têm muito a falar sobre essa exposição e a importância dela. Maria de Oliveira, representando o nosso Centro Cultural, e Marcos Lontra, o nosso grande curador da exposição. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Michael. Agora me fala, Maria, por que o CCJF falou assim, vou provocar a Funard e vamos fazer essa exposição? O que motivou vocês? Bom, nós estamos aniversariando, neste ano de 2026. O CCJF, o Centro Cultural Justiça Federal, faz 25 anos e vislumbramos uma oportunidade maravilhosa de trazer um acervo super significativo, de arte pública. Em comemoração mesmo aos 25 anos, foi uma felicidade essa parceria. Ah, que legal, né? E aí nasce a exposição Coleção Ingá, Brasil Plural. Fala pra gente, Lontra, como é que surgiu esse convite, como é que foi? Conta tudo pra gente, não esconde nada! Não, na verdade, essa coleção, ela tem uma história muito curiosa, porque essa coleção surge com o nome de ela foi, na verdade, organizada pelo então Banco do Estado da Guanabara. Quando, em 1965, o Rio comemorava seu quarto centenário, o então governador Carlos Lacerda resolveu equipar as agências do Banco do Estado com obras significativas. E é muito curioso, porque o raciocínio que fazia todo sentido na época, ainda faz hoje, é que o Rio havia deixado de ser capital da República, mas não queria perder o seu título de capital cultural do país. Isso fica muito evidente nas indicações organizadas pelo artista também, funcionário do banco, o Zé Paulo Moreira da Fonseca, que convidou e que não teve nenhum ranço de provincialismo de convidar artistas cariocas. Convidou Caribé, um argentino da Bahia, Cícero Dias, um pernambucano, enfim, soube fazer um equilíbrio brasileiro para reforçar essa vocação nacional da cidade. Essa coleção, ela após a fusão, se transformou na coleção Banerje e foi incorporada ao antigo Palácio do Ingá, que evidentemente após a fusão transformou-se em Museu do Ingá, que já dispunha de uma coleção muito significativa, com obras do século XIX, com coleção de arte popular, enfim, diversas coleções temáticas, coleções específicas, que formam um acervo extraordinário e que, na verdade, infelizmente, ainda são pouco conhecidos. Quer dizer, isso é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e que um dia, conversando informalmente com o então secretário da Casa Civil, Nicola Marchionni, ele conversou comigo e disse, olha, essa coleção que ele conhecia, disse, nós devíamos, na verdade, dar um sentido, dar uma ação pública a isso. E juntou-se, então, as duas necessidades, né? Quer dizer, esse acervo que estava no Palácio do Ingá, que foi inteiramente recuperado, que está um palácio absolutamente perfeito para abrigar coleções, mas também com o sentido de ocupar um espaço nobre da cidade do Rio de Janeiro, que é o Centro Cultural Justiça Federal, extremamente bem localizado, em plena Cinelândia, e com espaços belíssimos. Então foi daí que nós conversamos, tanto eu quanto o Rafael Forte Peixoto, que divide a curadoria comigo, essa ideia de como, a partir desta coleção oriunda de um banco, incorporar outras coleções pertencentes ao Palácio do Ingá, hoje o Museu do Ingá, e dar a elas um sentido harmônico, que esse é o desafio da curadoria. E para isso nós tivemos então a participação e a colaboração de toda a equipe do Centro Cultural Justiça Federal. Olha só, né? A gente tem uma coleção que foi montada num momento histórico, que o Lontra nos narrou de forma
perfeita aqui para quem não conhece a história poder conhecer, num local histórico, né? Porque o CCJF é um local histórico, lá onde foi o nosso Supremo Tribunal já foi abrigado ali, num momento histórico, que é o momento de aniversário do Centro Cultural. E essa coleção é você dar ao povo condições de conseguir conhecer um pouco do acervo que é do povo, né? Que é um acervo público. Mas como funcionou a montagem dessa exposição? Como é que você. A sua linha criativa ali da forma de trabalho, como é que você organizou ela? Algumas coisas a gente tem que considerar que são muito importantes. Quer dizer, primeiro, nós temos que ter a afirmação orgulhosa de que o Rio foi a única capital de um império europeu fora da Europa. Isso garante ao Rio de Janeiro uma particularidade. Quer dizer, nós fomos, depois de Paris, a cidade mais retratada no século XIX. Então, a força do século XIX na antiga corte do Rio de Janeiro é fundamental. E nós temos, no Museu do Ingá, uma belíssima coleção de artistas viajantes. Porque desde 1808, com a abertura dos portos de Dom João VI, o Rio e o Brasil, mas o Rio em especial por ser a capital, se abre às nações estrangeiras. Você teve a missão francesa em 1816, ou seja, toda a presença da paisagem belíssima do Rio, que ainda hoje, apesar de tudo, resiste, a gente, sabe, teve esse encanto do estrangeiro. Então nós temos um núcleo que nós partimos dessa consciência, desse núcleo de obras do século XIX, um núcleo pequeno, porém muito expressivo, e também uma pequena coleção que articula a relação de São Sebastião, padroeiro da cidade, com todas as suas decorrências e as suas, digamos, os seus desenvolvimentos culturais, as suas relações com as religiões de origem afro-brasileira, as relações com os cultos indígenas, enfim, buscando criar essa simbiose. Então, a partir desse, digamos, desse núcleo de arte clássica do século XIX e essa relação direta que o carioca especialmente tem com São Sebastião, nós entramos na ideia de mostrar um panorama de quase 200 séculos, de quase 200 anos da arte brasileira. E é muito significativo porque o modernismo que nós trazemos na coleção não é aquele modernismo inovador que a gente muitas vezes conhece, que a gente acaba filiando a questão da Semana de 22 em São Paulo, mas é um modernismo já consolidado. Nós estamos tratando de um modernismo que é um modernismo pós-Brasília. Quer dizer, quando você constrói uma cidade modernista em pleno Planalto Central, você, na verdade, funda o Brasil na estética modernista. Então, esse modernismo que a gente traz é um modernismo já assimilado, mas nem por isso desimportante, muito pelo contrário, mostra como que o Brasil assimilou esse modernismo. Então nós temos, por exemplo, um políptico do Di Cavalcanti, que é talvez a obra-prima do Di Cavalcanti. É um políptico que cada um mede 3 metros por 2. Então a gente tem, na verdade, um painel gigantesco que abre a exposição, também não quero dar spoiler, mas só essezinho para provocar, entendeu? Que abre a exposição, que é um painel que você tem 10 metros por 3 na entrada do Centro Cultural Justiça Federal. E por aí nós começamos a desenvolver esses painéis e algumas referências muito importantes que dão ao acervo 2 ações muito importantes. Primeiro, o contato das pessoas, do público, com obras que lhes pertencem. Porque, na verdade, esse é um patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, é o nosso dever, tanto como agentes culturais, mas também como agentes públicos, de levar ao público, levar às pessoas essa informação e esse acervo. E segundo, provocar que esse acervo não é apenas uma contemplação de beleza, ou muitas vezes de saber qual é o valor do acervo, mas principalmente que isso funda a noção real do que é o espírito do Rio de Janeiro, tanto do Rio de Janeiro capital, como do Rio de Janeiro interior. Quer dizer, nós vivemos um estado muito particular. Você acabou de me falar há pouco que você é de Barra Mansa. Isso, interior. A família do meu pai é de Campos.
Eu tive o privilégio de ser secretário de Cultura de Nova Iguaçu. Como é que nós estruturamos essa ideia de um Estado integrado, que um Estado, por causa da peculiaridade do Rio ter sido capital, o Rio sempre criou assim a ideia dos cariocas e fluminenses, como se fossem duas coisas. Vamos manter a identidade carioca, mas vamos entender que nós fazemos parte de um Estado. Quer dizer, o próprio nome Rio de Janeiro refere-se não à cidade, mas à região do Rio de Janeiro. Então, essa ideia, essas articulações, essa maneira particular do carioca fluminense se articular, a exposição busca refletir e ela deve ser objeto de prática didática, ela deve ser objeto de consumo das escolas, para que o acervo não seja apenas acervo do encantamento, mas um acervo de provocação. Você falou, sabe, de toda a ação contemporânea, das questões ligadas aos videogames, ligadas até aos mangás japoneses, essa criançada, essa garotada que vive no mundo da internet, como é que ela articula essa informação para poder trazê-la para o mundo de hoje? Como é que a gente faz essa conexão? É uma boa provocação que você fez. Como é que a gente consegue fazer essa conexão da molecada com a molecada mesmo, assim, as escolas, com obras que representam a identidade do Rio de Janeiro? Porque hoje, com o advento da internet e a quantidade de informação que é jogada para as pessoas, de vez em quando a gente se pergunta, pô, qual que é a identidade do Rio? E essa coleção, ela é uma clara demonstração da identidade do Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro? Toda tecnologia, ela pode ser bem ou mal empregada. É a capacidade de você saber articular. Eu fiz um teste há uns poucos meses atrás. Eu resolvi organizar, eu estava organizando uma exposição, eu peguei um amigo meu que me ajudou para fazer da inteligência artificial, eu falei uma coisa meio vaga sobre a exposição. A exposição, ela reúne obras, assim. Fiz um comentário vago. E mandei a IA me mandar um texto. Saiu um texto horroroso. Uma cambada de equívocos. Aí eu peguei e disse, não, peraí. Eu peguei e expliquei pausadamente o que era a exposição, dando alguns conceitos, explicando a exposição. O texto veio perfeito. Ele corrigiu a oralidade com a qual a gente está se expressando agora, ele organizou o meu pensamento, mas eu tinha um pensamento, quer dizer, o meu pensamento eu fornecia a IA. E ali, a partir daquele pensamento, ela colaborou. Essas são tecnologias que a gente tem que usar, junto com a garotada. Agora, não é necessário que a gente abaixe o nível, você entende? Quer dizer, é muito importante que a gente preserve a noção de história. Quer dizer, que a gente compreenda, junto à rede pública, junto à rede particular, junto à formação pedagógica, como que é a consciência da nossa história, de saber como somos, de onde viemos. Quer dizer, há um processo hoje muito forte de identificação com as nossas verdadeiras histórias. Quer dizer, até há pouco tempo nós estudávamos histórias oficiais, a história oficial do colonizador. Hoje nós estamos vendo que existem outras histórias. Então, como é que a partir disso, dessas exposições, a gente cria e provoca, com profissionais preparados, novas descobertas para que esse pessoal das gerações mais novas comece a perceber que a história não é aquilo sacralizado, aquilo fechado no tempo, mas ao contrário, que é a ferramenta que você tem para poder desenvolver toda a sua riqueza cultural. Quer dizer, você pega, por exemplo, toda a produção contemporânea do Japão. Você vê que o Japão ele articula uma linguagem super contemporânea e tecnológica, mas ele não deixa de refletir exatamente toda a formação cultural japonesa. Quer dizer, e com isso, o Japão se afirma no universo, sabe como é que é? Com seus valores, que não são melhores nem piores que outros, mas são os valores japoneses. É exatamente isso que nós devemos fazer com a gente. Quer dizer, Brasília foi isso. Brasília foi a construção de uma capital, que ela é uma capital moderna, está ligada ao século XX, mas ela tem peculiaridades brasileiras. Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente trabalha? Esse é o desafio que essa exposição, por isso que uma exposição ela não é apenas a contemplação, ela é contemplação e provocação. Não, eu acho importante até esse assunto que você trouxe para a gente aqui sobre IA, e aí vou jogar agora aqui uma questão que não só para você, mas também para Maria, porque assim, IA é um negócio que eu trabalho muito com ela, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer um workshop, eu tenho a oportunidade de ensinar um pouco falar sobre IA, e aí eu pergunto, às vezes, para os alunos ali, para as pessoas que estão participando, o que eles acham da IA, e eles põem a IA aqui em cima, né? Não, que IA é isso, que IA é maravilhosa, que é... E aí eu venho respondendo para eles que a IA ela é burra. Inteligente somos nós,
que damos a ela as ferramentas para que ela organize. A IA, ela é um assistente, ela não é o chefe. Você precisa conduzir a IA pelo caminho que você determina. A IA é Você uma não pode ferramenta. deixar... Exatamente, ela é uma ferramenta, você não pode deixar que ela te conduza. Até porque para você lidar bem com uma IA, você tem que ter uma base de conhecimento consolidada. Ela tem que ser educada para atuar porque ela joga umas dentro bobagens. de um cenário. Exatamente, porque senão... E ainda periga, tem uma questão grave em relação ao senso comum. Se ela é livre, se você deixa a IA livre para ela sair pesquisando e gerando alguma informação para você, ela pode estar se baseando num senso comum que está espalhado na Sim. internet e que pode ter, assim, consequências graves. E que não necessariamente é científico, né? Ou foi estudado. Pode ser realmente só um senso Não, comum. e que pode ser socialmente equivocado, Com certeza. tá? A primeira vez que eu usei IA, sabe o que eu fiz? O meu marido surfa. Eu escrevi um pedido assim, completamente aleatório, sem o menor entendimento, conhecimento, sem me identificar, sem logar, sem nada, um teste. Eu escrevi assim, escreva um bilhete romântico avisando que eu estou indo surfar. Ponto. Aí ela escreveu assim, querida, eu levantei cedo e estou indo surfar, não vejo a hora de te ver. E aí eu pensei assim, gente, mas de onde que ele tirou que eu pedi para um homem escrever esse bilhete? Entendeu por quê? Porque ele está se baseando no senso comum de que os homens saem para surfar. Isso. Que não teria uma mulher. Sim. E aí eu questionei, na hora, eu ainda estou em formação, eu ainda estou Sim, ela fala isso quando você corrige ela. que ela ainda estava elaborando conteúdos, né, se enriquecendo de informação, se modernizando, se melhorando, né? E uma das coisas que mais eu vejo o debate, né? Que participamos da minha bolha, esse debate. Porque a gente vive num mundo que são feitos de bolhas, né? Cada um acaba vivendo dentro de uma bolha que a gente acha que aquela bolha, que aquela informação, que aquela verdade, ela é máxima, mas ela não é. Às vezes, fora da sua bolha, as pessoas têm uma percepção diferente. E sobre como lidar com a IA e a arte, né? Então, por exemplo, eu vejo os desenhistas muito preocupados, né? Porque, vai substituir o desenhista, o artista. Eu sempre falo que não, gente. Porque existe, por exemplo, o lontra, quando está aqui na frente, gente, vocês podem não saber, gente. Porque curadoria. Depois eu vou pedir para o Lontra explicar um pouquinho o que é curadoria, para quem não sabe. Mas nós estamos aqui na frente, talvez, se não for o maior, um dos maiores curadores do Brasil. Sabe muito sobre o assunto. E ele pode, eu acho que ele tem categoria para poder falar aqui, gente, que não é só o desenho, não é só a arte, é sobre quem faz a arte, é sobre o olhar que deu por que ele misturou, por que Monet misturou tal cor com tal cor aqui, ou por que determinado artista, né? Por que Michelangelo desenhou aquilo ali. Isso é tão importante quanto a obra finalizada. Estou falando alguma bobagem, Lontra? Não, é absoluto. Quer dizer, na verdade, a arte, ela é uma instância. Ela é uma instância do ser humano. Quer dizer, é muito curioso que o ser humano ele tem uma dupla qualificação. De um lado, ele é voltado para a invenção, para a arte. E, por outro lado, ele se acomoda ao real. Como você articular essa equação é que é complicado. Quer dizer, vou te dar um exemplo. Se você senta, você vai diante de um antigo quadro negro que ainda existe, vamos dizer assim, pega um giz, essa coisa antiga, e eu te digo, faça um círculo, você vai ficar muito preocupado ao começar aquele círculo em unir aquela ponta e terminar aquele círculo. Vai sair uma forma meio ameboide. Mas você, com o tempo, dependendo da sua capacidade de concentração e sua habilidade motora, você vai fazendo aquilo até que o momento você acerta esse círculo. Você acerta esse círculo e você começa a fazer o círculo perfeito e depois você começa a errar. Porque há algo na sua cabeça que diz assim, depois do desafio resolvido, parte para outra. Essa é a vocação
específica da arte. Quer dizer, a arte ela se apropria de uma tecnologia qualquer, desde a tecnologia mais precária até uma tecnologia sofisticada, para levar essa tecnologia ao seu esgotamento. Por isso que a arte hoje ela é muito importante, porque no mundo em que as tecnologias estão cada vez mais velozes, a função artística é exatamente levar essa tecnologia ao extremo para que você já possa substituí-la por outra. É a arte que te dá essa capacidade. Você pega exemplos na parte educacional que você fazer um estudo mecânico ou meramente tecnológico em função de uma especificidade não funciona. Eu me lembro que quando, há um tempo atrás, há um bom tempo, surgiu o Orkut, eu, como uma pessoa idosa, me recusei a aceitar o bendito Orkut. O que aconteceu? Todo mundo começou a ter o Orkut. Aí eu entrei no Orkut, o Orkut acabou. Veja só, se você é um técnico em Orkut, você está desempregado. Agora, se você é um técnico que está levando a capacidade técnica do Orkut para o seu próprio desenvolvimento, o seu caminho para outras tecnologias, você é um profissional adequado ao futuro. Ou seja, toda a prática pedagógica hoje parte de um mundo mecânico que não é mais mecânico. E, para isso, a instância da arte ela é fundamental para articular um discurso e para preparar profissionais preparados para o mundo contemporâneo. Sem arte, não tem salvação. E eu acho que junta-se a isso o potencial crítico, né? A elaboração que a arte traz sobre a vida, sobre a sua identidade. O Lonta estava falando sobre a questão do Rio de Janeiro e essa criação artística que, na verdade, nos ajuda a firmar as nossas identidades, né? E passar isso para gerações futuras, né? Que é importante que as pessoas se entendam nas obras, na elaboração. Elas conseguem se enxergar. Muitas vezes você bota aí, igual, por exemplo, a nossa exposição. Ela vai falar do Rio e da identidade do Rio. Será que as pessoas elas conseguem olhar para aquilo e elas conseguem se ver como parte daquela identidade? Eu acho que isso é uma particularidade bem interessante da exposição. Há um trabalho na mostra que é uma litogravura de 1872. Ela é grande, ela tem 1,5 metro, mais ou menos. E ela mostra o Rio todo, como se fosse um olhar assim, a partir do Morro do Castelo, do antigo Morro do Castelo, que você vê todo o litoral da Baía de Guanabara até chegar ali no Pão de Açúcar. Cara, é um sucesso absoluto aquilo, porque as pessoas olham e se identificam e veem onde estão. Ah, aqui, olha, o Outeiro da Glória continua lá, né? Aqui o Outeiro da Glória, isso aqui não é, como é que não é. Essa relação da identificação da paisagem, ela é muito importante e ela te permite descobrir outras coisas. Quer dizer, há um quadro que também está na exposição, que é muito curioso, que mostra discretamente a influência europeia. É um quadro de uma paisagem carioca, num morro, onde você vê toda essa beleza do Rio, só que esse morro tem uma coisa curiosa. São 3 ovelhas. Ovelha no Rio de Janeiro, com 40 graus, coitada da ovelha, né? Tinha que ser tosquiada urgentemente. Direto. Né? Agora você vê ali, é curioso, você percebe, quer dizer, a capacidade do retrato e da fantasia que existe dentro de um simples quadro. Quer dizer, o quadro retrata o Rio de Janeiro, você identifica perfeitamente o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, as montanhas do Rio, o mar, o litoral, mas tem 3 ovelhas. Que o cara, ele, com a sua visão europeia, um artista estrangeiro, talvez ele não soubesse desenhar direito ali um cabrito, que ele tinha até uma cabra por ali, botou uma ovelha. Essas relações são muito curiosas, que você percebe qual é a sua maneira de interpretar o mundo, quer dizer, o que você vê do mundo a partir do que o mundo é e a partir de como você vê este mundo. Isso é como se eu represento. É porque ele viu uma ovelha num local que, teoricamente, seria impossível sem ter ovelha. Ter ovelhas. Tem a ver com a representação, Então, a forma de representar. Muitas vezes, essa ideia do real como verdade é muito relativo. Entendeu? O real, o ver, implica num conhecimento específico sobre o ver. Então, o nosso desafio, com qualquer exposição, especificamente com essa, é você provocar essa visão das pessoas, para que as pessoas vejam
o que muitas vezes não está ali. Quer dizer, você interpreta aquilo de uma maneira, mas se você olhar 2, 3, 4 vezes, você vai descobrir coisas que você não havia descoberto até então. Isso te garante a possibilidade de interpretar o mundo de uma maneira melhor, de achar que as verdades absolutas não existem, de que as coisas podem ser questionadas, de que aquilo que você aprende como rigor, como eu sou assim, eu fui formado assim, sim, nós fomos formados assim, nós fazemos parte de uma determinada espécie de mundo, mas o mundo caminha. E a gente tem que caminhar com o mundo e entender algumas coisas. O que era aceito, o que era previsível. Quantas vezes nós nos expressamos mal diante de segmentos minoritários, sejam étnicos, sejam sexuais, que nós aprendemos naturalmente a nos expressar dessa maneira. Eu, muitas vezes, me pego tomando cuidado com isso, porque nós fomos preparados para isso e nós precisamos orientar o nosso vocabulário, orientar a maneira que nós falamos, para que a gente consiga entender o que é a dor do outro, o que é o sentimento do outro. Isso, que pode parecer muito distante de uma questão de arte, é fundamental. A arte te permite observar o que o outro fez, o que isso contribui para a sua formação pessoal. Olhar o mundo através da arte é olhar o mundo com a visão da prospecção e não olhar o mundo com a visão do preconceito e da ignorância. É importante. Eu amei o que você Eu achei disse. também que a reflexão foi profunda. Enfim, todas E essas necessária. experiências que a gente quer proporcionar, né, Lontra, inclusive a sua questão sobre o público jovem, né, de vincular a frequência, né, a entender, fortalecer essa presença deles ali. Eu acho que a gente tem um projeto interessante relacionado às visitas mediadas, que eu acho que potencializa, porque é óbvio que a sua experiência com a arte, ela pode ser exatamente uma fruição, uma simples fruição, você olhar o que é belo, o que encanta, né? Esse encantamento, essa presença. Mas a mediação, ela ajuda, né, a elaborar muitas vezes outras possibilidades. Ela é necessária, né? É, porque às vezes as é pessoas importante. elas não têm a formação para conseguir extrair toda a informação que mas, tem ali. Tem uma E questão aí você tem, de repente, alguém ali que provoca essas situações, Isso. e aí a capacidade que a pessoa tem de fazer esses questionamentos, com essa provocação que o mediador faz, ela consegue chegar lá. Tem uma questão sobre isso, que é o lugar de autoridade da arte. Que aí isso muitas vezes afasta, né? Muitas vezes afasta. Muitas vezes as pessoas se sentem, mas eu não Não é para mim, eu não né? entendo, não é Não é para pra mim, mim, né? e tudo mais. Só que assim, você também eu acho que a gente tem que provocar as pessoas para que elas entendam que elas têm repertório, que elas estão ali e podem ter reciprocidade podem se identificar com o que elas estão vendo, né? Mas é isso que o bom mediador faz. O bom mediador ele não tem que ensinar. O bom mediador ele provoca. Exatamente. Porque tá ali na pessoa a capacidade dela conseguir fazer aquela interpretação. E muitas vezes a função do mediador é dar essa provocada para fazer a pessoa conseguir enxergar aquilo ali ou ver ou despertar essa questão. Tem dois termos que eu gosto e gosto de falar sobre isso, que é a questão da democratização do acesso, que a gente está, óbvio, né, proporcionando para as pessoas, mas a questão da democracia cultural, que é justamente essas diversas vozes diversas, né, como o Lontra falou, dos diversos segmentos sociais, que elas podem se manifestar e se entender na arte. E lá no Centro Cultural eu acho que a gente tem conseguido fazer um trabalho ao longo do tempo, né, desde que nós começamos. Eu acho que isso também premia essa exposição, né, para os 25 anos, porque diversidade é algo que nos importa muito desde sempre. Então, essa exposição ela tem um cerne da diversidade, né, dessa pluralidade, que eu acho que vai ser
um sucesso para o nosso público que já espera isso. Não, do Centro Cultural. e a FUNARTE também tem isso no DNA dela. Acho por isso que deu esse, como diz os mais modernos, deu esse match. Deu match. Deu match. Que a gente está com a questão dos museus antirracistas, né? Que a gente vai estar levando também importante. junto. A questão da visita mediada, mas também com acessibilidade, Isso. onde a gente vai ter acessibilidade para as pessoas que têm deficiência Da comunidade surda, da né? comunidade surda. Então, e a gente vai ter uma pessoa lá surda recebendo e fazendo mediação, ou seja, porque representatividade importa. Sim. Não é só você fazer, é você colocar alguém da comunidade ali que conhece a dor da pessoa e vai conseguir acolher. Não é só sobre guiar, é sobre também acolher e você sentir que tem um pertencimento nisso. Antes da gente terminar o primeiro bloco, eu queria fazer uma provocação aqui no Lontra, que é o seguinte: eu tenho certeza que nós temos muitos pontos nessa nossa exposição que vai, de repente, romper a visão que a pessoa tem do mundo, do que é a verdade absoluta, para o que realmente é a verdade que ela enxerga naquilo ali. Porque a história é contada pela ótica dos vencedores, né? Sim. Isso daí não é uma... Infelizmente, isso não é uma coisa que é só no Brasil, isso é no mundo. Conta pra gente, sem contar qual é a obra que faz isso, uma das verdades absolutas que podem ser quebradas dentro dessa exposição, dentro da ótica do nosso curador. Eu acho que olhar a imagem, a pintura de São Sebastião do Guinhar, e ver as obras que a curadoria colocou em diálogo com essa pintura, vai trazer uma certa surpresa e uma certa descoberta para as pessoas. Quer saber essa descoberta? Você vai ter que ir na exposição. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco e já já a gente volta. Começando aqui o nosso segundo bloco, foi rapidinho, já voltamos aqui. Quero falar um pouquinho com a Maria sobre quais são os preparativos que o nosso CCJF está fazendo para receber essa exposição. Gente, é importante a gente falar sobre isso, porque a exposição ela está ocupando todo o Centro Cultural, né? O Centro Cultural ele tem 3 andares com galerias, né? As maiores estão no primeiro e no segundo andar. A cela, né, com o nosso São Sebastião também no térreo. E a gente está com a nossa política de sempre, a gente está muito animado porque a gente já tem o entendimento de que haverá um aumento, né, substancial do público, mas a gente quer fazer isso da maneira como a gente sempre fez, né? A gente tem uma tradição no acolhimento, a gente tem uma tradição no afeto, né? O afeto com o público, a forma de lidar com o público. Então a gente está super animado, o Centro Cultural está todo imbuído, né, desse espírito que foi trazido pelo nosso diretor-geral, o desembargador Teófilo Miguel, e pelo diretor executivo, o Ricardo Horta, com essa negociação, com esse encontro com a FUNARTE, né, que foi evidentemente muito promovido por eles. Então, mas o Centro Cultural inteiro está super imbuído do espírito da pluralidade. E assim, uma pergunta, curiosidade, né? O local onde foi um dia o plenário do STF vai receber alguma exposição? Não. Olha, a nossa sala de sessões, ela é uma grande responsabilidade, tá, para essa gestão. Eu não sei se vocês sabem, mas... Lindíssima e histórica, né? Sim. Existe todo um trabalho de recuperação, né, da obra de restauro daquele espaço que estava completamente destruído, né, quando começou a proposta, o projeto, a ideia de existir o Centro Cultural. É um espaço com repartições, você imagina? Um monte daqueles painéis melamínicos, e foi brilhantemente restaurado aquele espaço. Não, tá lindo o espaço hoje. E o mobiliário que está lá é um mobiliário original. Então, ele é um acordo de comodato com o STF, ele pertence, né, ao Museu do STF. Então, nós temos uma responsabilidade
enorme com aquele espaço, né? Então nós cuidamos assim, temos muita atenção. A gente realiza lá algumas atividades, sim, algumas atividades musicais, música de câmara. E é lindo porque o espaço tem uma acústica muito específica, né? Que era para privilegiar a oralidade, né? Então a acústica foi toda planejada para que quem subisse na tribuna fosse bem ouvido, Não, né? Por todos. e grandes figuras históricas subiram naquela tribuna, né? Muitas. Rui Barbosa esteve lá defendendo o habeas corpus. A gente teve, inclusive, o julgamento da Olga Benário, lá, né? Que infelizmente ela foi deportada. Mas, assim, é uma coleção, não é uma coleção de julgamentos históricos, assim, que vale a pena a gente E a falar pessoa sobre. que for lá para isso, não vai ter exposição lá. Mas tem visitação no espaço? Sim, inclusive o planejamento para toda visita orientada que for acontecer, o nosso educativo ele está preparado para receber o público, levar a sala de sessões, que é onde vai começar o nosso passeio, O né? nosso tour Na vai começar por exposição. lá. Isso, a Que gente já vale. vai fazer uma visita rápida, mas porque é importante para o público, especialmente o jovem, contexto. Onde eu estou? Né? Que lugar é esse? O que significa esse espaço? E com isso você prepara, né, o espírito para que depois vá acontecer a visita, né? O projeto da exposição está lindo, o prédio está com um diálogo muito bonito com o desenho que foi montado para a expografia, as cores, né, os materiais. A exposição vai ser belíssima. Tem uma frase, Lontra, que eu gosto muito de usar, apesar de eu não saber quem é o dono da frase, né? Que é penso, logo existo. René Descartes. É por isso que é bom falar com pessoas extremamente inteligentes, Vamos né? aprender, mas... Seria bom. Eu tô aprendendo muito aqui com o Lontra. Nós temos na arte talvez o ato máximo de você pensar, porque a arte ela dá essa possibilidade, seja ela um quadro, seja ela uma peça de teatro, seja ela uma música, e também de existir, porque a arte ela acaba sendo um recorte histórico de um momento que você consegue entender, né, o que acontecia naquele momento através daquela pintura histórica, aquele recorte histórico. A nossa exposição ela fala muito sobre o que é o Rio de Janeiro. Se a gente pudesse falar de uma forma que o nosso jovem, o cidadão carioca, pudesse entender o que é o Rio de Janeiro, o que é esse sentimento, o que é essa personalidade carioca que está imbuída ali na nossa exposição, de uma forma que a pessoa consiga sentir. O que ela vai achar lá que vai trazer essa pergunta para ela? Uma exposição, na verdade, quer dizer, especificamente ela é uma exposição que busca o tempo todo diálogo com o prédio e também com a região. Nós estamos numa região referencial na vida do Rio de Janeiro. Nós estamos ao lado da Biblioteca Nacional, diante do Teatro Municipal. Nós temos em frente a Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, uma avenida que foi construída no início do século, seguindo uma ideia de planejamento da cidade. Quer dizer, seguindo uma ideia que começou em 1870 e poucos, mais ou menos, com um cidadão chamado Barão de Haussmann, que bolou Paris. Ele pegou a cidade medieval e abriu os grandes boulevards. E com isso ele criou o fluxo. Quando a gente vê aquela foto clássica da Etoile, do Arco do Triunfo, de ver que sai como umas estrelas, aquilo tudo foi criado pelo Haussmann. E o Rio de Janeiro se propunha a ser uma cidade parisiense. Ser uma pequena Paris dos trópicos. Uma Paris meio Lisboa, mas que a gente mantém a cidade. E o prédio, ele reúne essas características, dessa ideia de você dar dignidade a uma instituição que ainda hoje mostrou sua importância para o contexto político e cultural brasileiro, que foi o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
Quando a gente monta uma exposição, a gente sabe perfeitamente que a gente está ocupando um território com a sua verdade, com a sua história, e que nosso papel é respeitar e valorizar isso. Então, uma exposição, ela começa, na verdade, quando você caminha pelo centro do Rio. Você caminha pelo centro, você repara a arquitetura, você repara isso, essas referências portuguesas, essas referências francesas, essas referências negras, os nossos logradouros importantes da história dessa cidade. E ao entrar na exposição, nós procuramos criar uma expografia que basicamente respeitasse a arquitetura imponente do Centro Cultural Justiça Federal, mas que também acentuasse a sua presença, porque as obras que a gente apresenta são obras digamos, de muita potência visual. Então o desafio é você articular uma arquitetura potente, respeitável, com obras que também têm a sua força. Então esse também é um desafio, que é um desafio interessante da curadoria. Porque a curadoria não implica apenas em fazer uma seleção de obras e também escrever um texto, daqueles textos meio intelectuais, muitas vezes em acesso, que poucas pessoas entendem. A função da curadoria também é buscar pontes, quer dizer, a curadoria ela é uma ponte entre público e obra, é uma ponte entre o valor arquitetônico e o valor das obras. Ele busca essas ligações. Então, por isso que nós ficamos o tempo todo buscando e associando espaços que dialogassem. Quer dizer, criamos, por exemplo, equipamentos expográficos que em nenhum momento agridem a arquitetura do prédio. Buscamos dialogar com os espaços. Então, certamente as pessoas vão ver esse espaço com pinturas e algumas outras que não têm também são valorizados, como o próprio plenário do Supremo, que ali, pela sua força, ele é a exposição. Ele também é a exposição. Só que ele não precisa de uma obra da coleção, de uma coleção em Gá, porque ele tem a sua própria história. Quer dizer, é o Centro Cultural Justiça Federal que, na verdade, abraça a exposição. Uma exposição, para fazer sucesso, é isso. É como a sua casa. A pessoa entra numa casa e ela se sente bem, ela se sente à vontade, você convida a pessoa, ela senta no sofá, ela admira a sua casa, ela gosta, você oferece uma boa bebidinha, uma boa conversa, a pessoa se sente bem. Muitas vezes você vai num lugar, sabe, que é muito bonito, mas é um lugar árido, que as pessoas te tratam mal, isolados, a pessoa fica se sentindo incomodada a estar ali. Quer dizer, o espaço que a gente propõe é um espaço de acolhimento e de afeto. Quer dizer, a arte, por mais teórica que ela seja, e ela tem as suas teorias, que a gente, na verdade, elabora algumas, ela tem os seus discursos, mas ela é um local de afeto e de comunhão. Por isso que a gente quis insistir desde o início que é Brasil plural. Quer dizer, é o Brasil que está ali para receber aquela pessoa que vem de Del Castilho, aquela pessoa que vem do Leblon, aquela pessoa jovem, aquela pessoa idosa, todos ali, sabe como é que é? Compreendendo. As pessoas idosas certamente vão se lembrar de determinadas coisas que vão transmitir para os outros mais jovens. Esse clima, esse ambiente é um ambiente de receber. Quer dizer, de entender que, principalmente, praticar a justiça é praticar justiça social, como o Centro Cultural Justiça Federal procura fazer, e a gente quer colaborar. Quer dizer, a ação da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, quer dizer, a união de agentes culturais, de instituições culturais, com profissionais preparados, as instituições públicas que se unem, entendeu? Para trazer à população algo que, na verdade, provoque e ensine para eles e mostre a sua própria história. A exposição, ela tem obras que vão certamente surpreender as pessoas. Isso eu tenho certeza. Além de conjuntos e de diálogos, que aí a gente, na verdade, gostaria que as próprias pessoas criassem. Mas são 8 ou 9 salas que ocupam o espaço integralmente, e alguns espaços onde você não vai encontrar obras da coleção em Gá, mas que já são por si só obras de arte, como é o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, o antigo Supremo Tribunal Federal. Que belíssimo, né? Tem uns binômios que eu gosto de falar, né, aqui na atuação, porque assim, o nosso prédio é mais do que centenário, né? Ele já está aí pelos 117, 118 anos. E o aniversário
de 25 anos, é da feliz ideia, né, de alguém olhar para esse prédio e falar: eu vou transformar esse prédio num espaço cultural que quer aproximar a justiça da sociedade. Então, tem uns binômios que eu gosto, que são arte e cultura, território e memória, justiça social e cidadania. Se nós, lá no Centro Cultural, conseguimos realizar eventos que juntem esses elementos, esses binômios de alguma maneira, eu acho que a gente já consegue um sucesso, e eu acho que a exposição é um reflexo disso, assim, literal, e vai ser um sucesso. Um político famoso, eu não vou citar o nome aqui, porque não é nossa intenção fazer nenhum tipo de divulgação, né? Mas um político famoso, ele fala que a democracia é uma delícia. A democracia é uma delícia. E a democracia, ela possibilita, né, o pensar livre. As pessoas podem pensar livre. Isso é maravilhoso, mas também traz os seus perigos, né? Você vê pessoas hoje defendendo que a ditadura nunca existiu no Brasil. Fato esse que a gente não pode jamais negar enquanto pessoa, enquanto ser pensante, enquanto pessoas da cultura que somos. No momento onde você tem esses pensares tão diferentes, polarização, né? Propor arte ajuda a ajudar nessa reflexão? Eu acho que a atividade artística ela é fundamental para que o ser humano encontre a sua essência. Você, qualquer um de nós somos uma espécie curiosa de primatas, né? Que, enfim, eu sempre dou um exemplo que é vamos voltar para os primórdios. Um grupo de estranhos primatas retorna à sua caverna com uma caça, com uma reserva de proteína. Como foi aquilo? Você juntou 10, 20, 30 primatas estranhos e você conseguiu rodear aquele animal e atacá-lo e carregou para a caverna para se alimentar. Até aí, tudo normal. Vocês se alimentam, só que horas tantas, um deles começa a imitar ruídos que se assemelham aos ruídos daquela caça e a fazer movimentos ritmados com aquilo. O outro começa a emitir sons que eram os gritos daquele ataque. E o outro pega aquele sangue que escorria ali com um pouco de areia, percebe que aquilo cria uma massa, um amálgama, e começa a retratar na parede da caverna aquela luta. Aí surge a estranheza. E aí surge a primeira ópera humana, onde você tem o cantor, o ator, o bailarino e o pintor. No dia seguinte, você olha para aquilo e você se lembra do que aconteceu. E outras pessoas começam a repetir aqueles desenhos, a repetir aqueles sons e a repetir aquela dança. Esses são os artesãos, são os responsáveis pela construção da cultura, da implantação da cultura. E num terceiro momento, as pessoas pegam as crianças e começam a ensiná-las a noção de pertencimento e cidadania. Elas fazem parte de um grupo. Elas fazem parte do grupo, aquele grupo do Bisão, o grupo do Urubu, Viva o Flamengo, aquele grupo qualquer que se identifica como comunidade. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam que o artista é um romântico que não serve para nada, eu sempre lembro o seguinte: antes de existirem as profissões, a primeira profissão foi o artista. Foi ele que criou tudo isso. Graças àquele cara que desenhou, que dançou, que cantou, é que nós hoje estamos nos expressando, estamos nos comunicando, estamos falando e trocando ideias. Então, essa ação da arte que lança a flama e a cultura que estrutura essa flama é fundamental. Então, a arte, viver sem arte, é uma tragédia, é uma infelicidade.
O importante não é nem você achar que para você viver de arte, você precisa ser frequentador constante de museus e de teatros. Museus existem para sistematizar uma informação. Mas se você for capaz de viver com arte, você parado esperando um ônibus, você repara a quantidade de sons da cidade, a quantidade de movimentos que a cidade provoca, e você ali está criando o seu universo artístico. Essa criação sua, interior, em plena cidade, te permite entrar no Centro Cultural Justiça Federal e olhar para aquelas obras e ver que aquele seu pensamento, que muitas vezes é fluido, ali você tem, com o talento dos artistas e talvez um certo talento dos curadores e dos agentes culturais, a possibilidade de você sistematizar aquele seu pensamento e você se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais generosa, mais compreensível e principalmente numa pessoa feliz. Tem uma frase que eu gosto muito, que parece que é nova, mas não, foi de um cara chamado John Ruskin, em 1847. E ele diz o seguinte: quando eu dou aula de arte para um carpinteiro, eu não quero necessariamente que ele seja um artista, mas eu quero que ele seja um carpinteiro mais feliz. Então, basicamente é isso. Quer dizer, o que a gente espera é que a pessoa, ao visitar o Centro Cultural Justiça Federal, ele se identifique, ele veja a sua história, ele veja aquele prédio repleto de mensagens, que é patrimônio dele, que ele foi o responsável, o seu avô, tataravô, ajudou a construir aquele prédio. De repente, enfrentou algum processo, quem sabe, espero que tenha vencido. Ele vai compreender que ali você tem um acervo que teve uma história, que pertence a todos nós, e com isso você olha e diz assim, bem, eu sou um cara, eu sou um brasileiro, carioca, fluminense, que estou vendo aqui algo que fala da minha vida e que projeta a minha vida para o futuro. Eu não sou nada, eu sou parte de uma corrente, parte de uma história. A exposição é isso, quer dizer, é você caminhar por essas salas e sair dali feliz, consciente de que você pode e deve ser uma pessoa melhor. Acho que a arte ela tem essa concepção, né, Maria? Inclusive tem estudos, vários estudos científicos sobre a importância da arte na nossa saúde mental, né? Na nossa existência saudável, inclusive. E assim, não só por isso, mas eu acho que isso que você perguntou, a arte ela tem também essa responsabilidade de causar o desconforto e o estranhamento, sabe? E talvez nesses momentos em que você olha para um quadro e você enxerga algo que você enxergava de alguma outra maneira, talvez equivocada, né? Eu acho que você proporcionar as dualidades, né, as pluralidades que essa exposição vai proporcionar, você não tem como sair dali assim socialmente como você entrou. É porque a gente vive um momento da história, um recorte da história, que a gente fala, tá famoso o termo fake news, né? Então, assim, de histórias contadas que não são bem aquela. Quem acompanha a história sabe que fake news sempre fez parte da história, apesar de nunca ter recebido esse pequeno apelido, né? E a arte é justamente aquela que de vez em quando confronta, né? O Luan trouxe de forma muito pertinente pra gente quando vira e fala que a arte ela vai confrontar algumas verdades que as pessoas têm como absoluta. E aí eu também acredito que a arte, a música, a pintura, a fotografia, enfim, o contemplar do cotidiano, que também é uma arte, você conseguir capturar aquele momento do que a cidade vive ali, também pode dar essa oportunidade de você poder questionar se aquela verdade absoluta, ela realmente é absoluta ou não, sabe? Ou senão de pelo menos colocar na cabeça das pessoas o ato de questionar. Você não precisa acreditar. De se questionar, inclusive. Sim, porque sabe? a intolerância hoje é uma coisa que a gente tem que enfrentar e que as pessoas têm que estar mais abertas, né? E que toda vez que a gente acha que a gente tem muita certeza de algo, existe sempre a chance da gente estar redondamente enganado, né? E a arte, eu acho que ela tem esse papel fundamental. Lá o Centro Cultural, ele fora essa exposição que está fazendo com a gente, tem muitas outras exposições que vocês sempre propõem lá, né? Então a gente sempre
falo para você, conheça o Centro Cultural de Justiça Federal. Vai ser uma baita oportunidade. Você vai poder participar do momento histórico com essa exposição agora. No entanto, tem muita coisa legal lá, inclusive a própria obra de arte, que é o tribunal, que um dia já foi o tribunal do Supremo Tribunal. O prédio é um patrimônio histórico material, né? certeza. Mas eu acho que o convívio que a gente consegue ter do prédio com o centro cultural, que é conseguir abrigar as várias atividades, porque a gente não tem só exposições, né, Michael? A gente tem Teatro. tem peças de teatro, tem espetáculos musicais, nós temos atividades literárias, nós temos mostras de cinema. Então, assim, a gente busca, tirando, né, ainda uma biblioteca que é de arte e cultura, que é dedicada à arte e cultura, e que é uma biblioteca linda, diga-se de passagem, a gente busca ter essa multiplicidade de atividades para que justamente o centro cultural e o prédio, né, consigam conviver assim harmonicamente. Para encerrar o nosso segundo bloco, faço aqui uma provocação para os dois, né? Da importância dos espaços públicos, culturais, tomar nesse momento histórico, né, que o Brasil vive, a responsabilidade de propor mais cultura, mais exposições, mais teatro, mais música, que faça com que as pessoas possam pensar. Se eu puder falar sobre uma coisa que é muito básica, que eu não sei se as pessoas, né, pensando de onde eu venho, que nem é do direito, mas eu estou lá no Poder Judiciário, leiam a Constituição, né? Os artigos 215 e 216, eles garantem que o Estado proporcione cultura, acesso e que mantenha o patrimônio cultural de um país, né? Valorizando inclusive as nossas ancestralidades, né? Os indígenas e os afrodescendentes. Então, tudo isso está protegido na Constituição e o Estado tem essa responsabilidade. A gente sabe de todas as dificuldades financeiras, né? E todas as questões relacionadas a editais, né? As tentativas de viabilizar uma ideia cultural do Brasil, mas o fato da gente conseguir fazer isso com duas instituições públicas, eu acho que a gente está ali, ó, no 215, no 216, mandando ver, entendeu? Porque a gente vive um momento histórico, quando eu falo histórico, porque assim, onde as pessoas questionam o gasto com a cultura. Existe muito questionamento, assim, de que esse dinheiro poderia ir para outro lugar. E não entendem muitas vezes da importância que é o posicionamento do poder público referente à cultura, porque uma coisa é quando você fala de um show aqui da Ivete Sangalo, né? Ela é mainstream, todo mundo conhece, né? É entretenimento, né? Tem a cultura ali, mas também tem a parte do entretenimento. Mas que a cultura, ela vai muito além do que do entretenimento. A cultura é educação, a cultura é questionamento, a cultura ela é transgressora muitas das vezes. E que essa cultura essa arte precisa ser contada, né? Então, quando você coloca o poder público se posicionando e propondo a fazer uma exposição desse tamanho, né? Que é uma exposição que vai ser histórica, não é sempre que as pessoas vão ter oportunidade de ver algo como o que vai ser feito ali. E realmente é importância. O Lontra, por exemplo, provavelmente deve ter feito exposições com entes privados. O que é muito diferente, né? Não sei, você pode, de repente eu acho que é diferente, mas pode ser a mesma coisa. De fazer com ente público. E a importância que tem o poder público se envolver e investir nesse tipo. Será que o setor público envolver? Será que nós teríamos uma exposição desse tamanho? Eu acho que tudo é problemático, infelizmente. Eu acho que tanto na educação quanto na cultura, os investimentos, eles exigem longo prazo. E o que nós sofremos no mundo privado é a mudança de políticas em função de uma prática empresarial que pode estar determinando um certo caminho de lucro ou não. Mas também no poder público, nós temos um problema real, que é o problema da descontinuidade. Quer dizer, você pega centros culturais que propõem uma ação efetiva na área, mas seja por uma ação política em que a pessoa é derrotada e o outro grupo político assume, ou outros diretores assumem instituições, digamos, de caráter
assim, semi-privado, será que a gente pode dizer isso, são fundações, em que tudo muda. E o problema é o seguinte, quando você muda alguma coisa na atividade cultural, num projeto a longo prazo, você simplesmente liquida aquele projeto e obriga aos agentes culturais a começarem do zero. Então, a cada vez começa-se do zero. Então, o que a gente pretende é que conscientizar as pessoas, independentemente do grupo político que elas se filiem, de que a atividade cultural ela é fundamental, em especial numa cidade como o Rio de Janeiro. Quer dizer, o que essa coleção Ingá nos ensina é que houve um momento em que havia uma consciência da importância da atividade cultural para a sobrevivência do Rio de Janeiro. Nós somos uma cidade que vivemos, muitas vezes, o nosso fluxo turístico que está aumentando, que é precioso. A presença, por exemplo, de grupos que vêm visitar toda a questão da Pedra do Sal, por exemplo, das nossas ações do Valongo, desse reconhecimento, o Carnaval como uma fonte de recursos extraordinários, são fontes de cultura. São atividades culturais que geram esses recursos. Essa miscigenação que a gente precisa identificar no Rio, com todos os seus problemas, com todas as suas verdades, muitas vezes difíceis e cruéis, mas que são precisas, mas que, na verdade, construir uma população rica e poderosa, isso tudo precisa de continuidade. Não podemos permitir que qualquer mudança política prejudique a continuidade das ações na área da educação e da cultura. Isso é um compromisso que todo e qualquer agente cultural, seja ele de centro, direita, novo, não importa, nós temos um compromisso que é defender a cultura brasileira, a cultura do Rio de Janeiro, como um instrumento fundamental de cidadania. Quer dizer, nós somos assim, nós somos dessa maneira porque nós valorizamos, admiramos e queremos colaborar com a produção cultural do nosso estado e da nossa cidade. Isso é fundamental. Então, essas são dificuldades que a gente precisa articular, quer dizer, os agentes culturais da continuidade. Eu insisto nisso, quer dizer, acho louvável e muito importante que uma instituição pública como a FUNARJ, que tem uma história de presenças efetivas, desde a época de Darcy Ribeiro até hoje, de participação efetiva na vida brasileira, na vida cultural da cidade e do estado do Rio de Janeiro, e que uma instituição importante, que honra o nome do Supremo Tribunal Federal, e que hoje é um centro cultural eficaz, isso sirva de exemplo para que isso consiga se manter continuidade. O que nós esperamos mesmo é que essa exposição ela não seja um final, ela seja uma abertura para valorizar e reconhecer a importância da FUNARJ e a importância de uma instituição belíssima como o Centro Cultural Justiça Federal para o desenvolvimento das comunidades às quais servimos. Isso é um compromisso que todos nós devemos ter e é o compromisso básico que tanto Rafael Peixoto como eu assumimos como curadores, e tenho certeza que a atual gestão da FUNARJ, com Jackson Emerick, com Wallace e com a diretora do Ingá, Débora Reina, estamos com esse compromisso e com o compromisso também do Dr. Teófilo, de Maria, todos nós, de unidos criarmos um grande evento. A demonstração desse grande evento não é só apenas um conjunto de obras, é um conjunto de ideias, é um conjunto de sentimentos, de compromissos de todos nós para que a gente possa trazer à população do Rio de Janeiro o produto que elas, na verdade, merecem ver, merecem participar e merecem sentir. Isso é o nosso compromisso. E se a gente conseguir isso, o nosso projeto terá sido vitorioso. E assim encerramos nosso segundo bloco. Começamos o nosso terceiro bloco. Agora eu vou propor a nossa Maria, Maria, como diria a música lá, né? Quero saber na programação do nosso Centro Cultural, nossa programação aí dessa exposição, que vai ter muita coisa boa. Gente, a exposição está em montagem, né? Então, ela vai inaugurar no dia 7 de julho. A Exposição Brasil Plural, ela inclusive vem acompanhada de várias atividades, vários espetáculos musicais. Eu acho que é importante que a gente fique atento ao nosso calendário. Enquanto a exposição está em montagem, nesse fim de semana, a gente tem um show
de musical do Prelúdio 21, no sábado 27 às 15 horas. É uma música clássica contemporânea imperdível que está no Centro Cultural há para lá de 20 anos. A gente tem dentro do Festival Identidade em Cena, que é um festival que ocupou todo o mês de junho, né, com a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+. A gente tem a peça Filipa, sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Temos uma atividade literária também sobre escuta, desejo e escrita, né, que são práticas de escrita que são proporcionadas pela equipe da biblioteca. Nós temos ainda assim as visitas guiadas, né, pelo educativo. O Centro Cultural está aberto de terça a domingo, das 11 às 19 horas, ele fica na Cinelândia. É isso. E quando vai ser a nossa grande inauguração? Ah, faltou isso, gente, claro. Ah. Dia 7 de julho, né, Lontra? Às 17 horas, estão todos convidados. Vai ser uma festa maravilhosa. E é importante falar, porque as pessoas olham para esse prédio imponente que é o Centro Cultural, na Justiça Federal, e falam assim, precisa pagar para entrar? Ah, gente, não. A maioria das atividades, quando são pagas, elas têm ingressos acessíveis, isso é uma política importante que a gente mantém, mas o prédio é completamente aberto ao público, as exposições são gratuitas, a gente espera vocês lá. E a nossa exposição precisa pagar quanto para poder entrar nela? Nada, meu amor, De 0,800. graça, tá vendo? Zero. Olha só, gente, o oportunidade vocês vão ter de ter um espaço maravilhoso, com uma curadoria maravilhosa do Lontra, super especialista e 0,800. Assim, não é sempre que o carioca tem essa oportunidade, né? Então, bora aproveitar. Vai ficar de quando até quando? Ela fica de 7 de julho a 27 de setembro. Então, ó, vamos lá, vamos aproveitar. É uma exposição que a FUNAST também está muito empolgada, a gente está muito focado em fazer ela, apesar de ser um espaço que não é um espaço FUNAST, né? FUNAST tem muitos museus e galerias, mas a gente entende e sabe da importância que o Centro Cultural de Justiça Federal tem, né? E o quão importante é levar esse acervo nosso para ser exposto à população, lá no espaço de vocês, sob o olhar de um curador, um artista, né? Que é o Lontra, que consegue transformar, consegue dar palco a obras de arte de uma forma que as pessoas conseguem acessar a acessibilidade de uma forma diferente. A curadoria é uma arte importantíssima, que as pessoas deveriam valorizar mais. E tendo aqui o Lontra, eu não posso terminar esse episódio, né, de uma outra forma, que não seja fazendo uma pergunta para ele. Mas antes disso, para o nosso diretor aqui não cobrar, quero falar para vocês o seguinte: tem dúvida do que é curadoria? Gente, nós temos um episódio do Arquivo Vivo, que é o nosso podcast só sobre museus, onde falamos só sobre curadoria. Olha que incrível. Você vai poder, ó, tem link dele aqui na descrição, no nosso descrição desse episódio. Vai lá e assiste. E nós temos para você que está aqui, você gosta de museu, gosta de exposição, gosta de arte. Aproveita para conhecer o Arquivo Vivo, que é o nosso podcast focado em museologia. Museus. Então tem episódios com museólogos, com diretores de museus, com fazedores de cultura de museus. Pô, só tema é curadoria, museus e arte. Tudo que você gosta lá. Então bora conhecer o Arquivo Vivo, né? E você que quiser assistir mais episódios, em algum lugar por aqui vai ter aí os episódios, outro episódio do Funardcast para você curtir, né? E termino nos nossos outros episódios, a gente tem terminado com música, né? A gente tem recebido alguns cantores aqui, eles cantam no final de cada bloco uma música deles, mas a sua arte é reflexão e nada melhor do que a gente terminar o episódio com uma reflexão sua do seguinte ponto de vista: a cultura seria a alma de um povo? Com certeza. Quer dizer, na verdade, nós nos identificamos, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, o que é um país, o que é um povo? Através de traços comuns, quer dizer, a começar pela língua, né? Estamos nos expressando aqui no português brasileiro, valorizando e defendendo sempre a riqueza dos seus sotaques, das maneiras específicas de cada região se expressar.
Então, eu acho que, na verdade, a cultura reflete isso. E a exposição, ela é uma apologia a essa ideia. Quer dizer, na verdade, a exposição, ela procura, com cerca de 200 obras, criar um percurso em que as pessoas vão encontrar obras que contam a sua própria história e vão revelar outras ainda desconhecidas. A proposta curatorial, na verdade, é uma orientação de caminho de descoberta e que a gente convida as pessoas a que, a partir dessa nossa proposta, que elas subvertam um pouco essa nossa ideia. Quer dizer, o curador, ele indica um caminho, mas você constrói o seu. Você constrói a sua elaboração e sua reflexão. E nós estamos ali, ao menos com o sentido de provocar a sua capacidade sensível e intelectual. Então eu aproveito para convidar todos para que visitem Brasil Plural, a coleção Ingá, num prédio belíssimo, que só o prédio já vale uma visita, e poderem, evidentemente, curtir e aproveitar esses momentos. Espero vocês todos lá, espero você, Maia, com todos vocês, e muito obrigado a todos pela oportunidade da gente divulgar nossas ideias e nossa exposição aqui junto com Maria, nossa colaboradora, sabe, de um projeto que certamente renderá frutos, porque acho que a parceria Funarge e Centro Cultural Justiça Federal merece e deve ser incentivada ao longo dos próximos tempos. Viva o Brasil, viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil Plural. Com certeza.